Prepare-se para desvendar a verdade por trás da lenda. Esqueça as narrativas romantizadas de cartéis que nascem da promessa de dinheiro fácil. No México, uma das organizações criminosas mais brutais não brotou do acaso, mas foi forjada na mais dura disciplina militar, no pavor dos códigos de rádio, e onde uma única letra se transformou no nome de um exército particular. A fronteira entre o Texas e Tamaulipas não foi apenas uma linha geográfica, mas o palco para a mais implacável privatização da força na história moderna do país. Esta é a história de como o medo foi metodicamente construído e transformado em poder absoluto. Imaginem o ano de 1997, nas cidades de Matamoros e Reynosa, à beira da linha tênue entre a guerra por praças e a incessante perseguição militar a caravanas de contrabando. O novo líder do cartel do Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, não buscava aliados, mas sim um núcleo de assalto capaz de resistir a qualquer incursão e emboscada. Ele encontrou seu homem no tenente do GAF, Arturo Guzmán de Sena, apelidado de Z1, que conseguiu desviar mais de 30 combatentes de elite das Forças Armadas. Oferecendo-lhes salários que os registros militares sequer mencionavam, Z1 estabeleceu um padrão para os anos seguintes: proteger o chefe, quebrar a resistência e manter os corredores. O treinamento desses homens, que segundo relatos, incluía assalto, limpeza de áreas, combate urbano e até indícios de instrução de instrutores israelenses e americanos, fez com que o código ZES deixasse de ser um mero símbolo para se tornar uma marca de terror ao longo de todo o arco nordestino, da Bahia até os cruzamentos de Nuevo Laredo. Ainda hoje se discute a origem do nome. Se era um código de rádio de alta patente da Polícia Judicial Federal ou uma marcação militar da época em que letras eram usadas para patentes. Contudo, na memória popular das ruas, Z consolidou-se como a voz nos fones de ouvido antes de um ataque a um alvo e como a assinatura na parede após uma execução. A matriz inicial de suas tarefas era simples e fria: busca e eliminação de inimigos, escolta de cargas, garantia de praças, cobrança de dívidas, sequestros e extorsões. Tudo o que cimentava a vertical de renda e intimidação nos cruzamentos de Tamaulipas e nas periferias fronteiriças do Rio Grande. Os Zetas rapidamente deixaram de ser a guarda-costas de uma pessoa para se tornarem uma ala mercenária com seu próprio estatuto operacional, e sua geografia se expandiu junto com o apetite do cartel do Golfo, que impunha ordem não tanto pela negociação, mas pela demonstração de velocidade e um poder de fogo esmagador. Os adversários interpretaram isso como um desafio. Em Sinaloa, nasceu uma resposta espelhada: Los Negros. Mas já era evidente que essa cópia estava atrasada em termos de coesão, modularidade e táticas de despliegue assinadas nas cidades. As chuvas de setembro e a poeira de novembro do ano de 2002 em Matamoros não são lembradas pelo clima, mas pelo tiroteio que tiraria o fôlego do número 1. Arturo Guzmán de Sena seria morto pelos militares em um restaurante, e o comando passaria para Heriberto Lascano, Z3, um homem com as mesmas raízes militares e uma visão mais sistêmica sobre como um instrumento de força se transforma em uma estrutura de influência autônoma. A mudança de voz no rádio não alterou o ritmo das operações. A estrutura manteve seu núcleo e começou a se comportar como uma brigada paramilitar, habituada a um mapa de corredores e a uma hierarquia, onde cada zona de responsabilidade estava ligada a uma economia de rota e não a títulos roubados. Este momento não é uma lenda de invencibilidade, mas um ponto de virada para a sobrevivência através da substituibilidade de pessoas e da manutenção das rotas, quando a morte de Z1 não significou o fim, mas um teste sobre a reserva, a rotação e a continuidade do ritmo. O mês de março do ano de 2003
deslocou definitivamente os eixos. A prisão de Osiel Cárdenas privou o cartel do Golfo de seu histórico centro de gravidade, e a ala militar obteve não apenas voz, mas também uma participação na tomada de decisões relativas à segurança das linhas e às sanções contra aqueles que impediam sua monetização. Até a extradição de Cárdenas, no ano de 2007, sua sombra ainda seria evidente, mas no ritmo real das praças já ressoava outro nome: Lascano, e sob seu comando, os zetas de mercenários se transformaram em um mecanismo semi-autônomo que negociava com a linguagem da intimidação e adicionava novas entradas à contabilidade do cartel. Não se tratava apenas de drogas. No fluxo de receitas, fortaleciam-se os sequestros, a proteção para o setor automotivo e a logística, o tráfico de pessoas e a escolta armada de fluxos. Em meados da década, adicionou-se o roubo sistemático de petróleo da Pemex, estabelecendo o padrão de uma economia criminosa multissetorial, onde cada trecho do corredor era garantido por diferentes tipos de violência. Nesses anos, o mapa do Nordeste aprendeu a viver com uma nova constante. Onde antes funcionava a lealdade comprada, agora chegava a disciplina do assalto, e as polícias municipais, habituadas ao direito telefônico, confrontavam-se com um adversário para quem o silêncio era apenas a modalidade antes da próxima operação. No entanto, a produção de medo era apenas uma fachada, por trás da qual os principais custos e benefícios eram calculados nas horas de passagem da mercadoria e nas probabilidades de interceptação nas rodovias federais. Foi esse núcleo calculista que permitiu ao grupo sobreviver tanto à morte de Z1 quanto à prisão do patrão do Golfo, sem perder o controle sobre os nós. Criou-se assim o paradoxo do início dos anos 2000. Quanto mais colunas militares atravessavam Tamaulipas, mais se dissolvia a distinção entre força estatal e privada aos olhos dos moradores, pois na prática a ordem era garantida por aqueles que eram mais rápidos, mais bem armados e não faziam perguntas inúteis nos postos de controle. A essa altura, o nome Los Zetas tornou-se não tanto a marca de um cartel, mas a designação de um método. Grupos de assalto modulares, substituição de comandantes sem interrupções no cronograma, ações punitivas como linguagem compreensível, tanto para os rivais quanto para a população que vivia ao longo das rodovias. Esse método levaria o Nordeste ao período seguinte: frentes abertas para Nuevo Laredo, competição com unidades de força espelhadas dos rivais e uma rápida diversificação das receitas, onde cada nova entrada seria assegurada por sua habitual velocidade e precisão. Em meados do ano de 2004, com a prisão de Osiel Cárdenas em 2003, deslocando o centro de gravidade efetivo para a ala militar, sob o comando de Heriberto Lascano, Z3, iniciou-se uma montagem fria e metódica da máquina paramilitar. O pessoal foi ampliado com ex-militares e desertores. Os campos de treinamento em Tamaulipas aperfeiçoavam as táticas de assalto urbano em operações de rotina, e a rede de comunicação e códigos de rádio padronizava a interação dos pequenos grupos, para que a queda de qualquer elo não interrompesse o programa dos corredores. A tarefa não se limitava mais a proteger uma pessoa ou a comissões para a permissão de passagem. O mapa de responsabilidades foi ligado a rotas e praças, onde cada estrada, cruzamento e acesso às pontes sobre o Rio Grande se tornavam elementos de um único esquema logístico, calculado para os anos vindouros. A disciplina do GAF, trazida para a geografia de rua de Tamaulipas, transformou a Z de um conjunto de apelidos em um mecanismo de intercambialidade e, com isso, em uma força previsível para os seus e esmagadora para os outros, cuja presença era medida não pela ressonância dos troféus, mas pela estabilidade da capacidade de trânsito. Foi então, nos anos de 2004 e 2005, que as cidades no eixo Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo perceberam como a vertical do poder
alterava a rotina diária. Postos de controle invisíveis a olhos externos, turnos de vigilância, o hábito de saídas curtas e precisas de grupos de poucas pessoas, onde cada minuto era calculado para um sinal de rádio e uma trajetória de retirada. As polícias municipais, formadas em um sistema de acordos telefônicos, encontravam-se impotentes diante da rotina do assalto, quando não avisam, mas agem, e não negociam, mas proíbem negociações com a força do hábito de limpeza. Para Lascano, a sistematicidade significava mais do que eficácia. O crescimento do núcleo de pessoal foi acompanhado não apenas por treinamentos e aquisição de meios de fogo, mas também pela introdução de uma lógica financeira simples, a reserva de rotas e a duplicação obrigatória das fontes de renda, de modo que cada carga falha fosse compensada por outra rubrica orçamentária. Assim, dentro da configuração do cartel do Golfo, surgiu uma ala que vivia não de lenda, mas da exploração do corredor como linha de produção. Nesse cenário, a tentativa de Sinaloa de impor sua presença em Nuevo Laredo, nos anos de 2005 e 2006, pareceu um jogo em campo alheio. A praça estratégica em direção às pontes Laredo-Los Índios atraía recursos e proximidade à I-35, mas encontrou a resistência de uma rede treinada de pequenos grupos, acostumados a manter a estrada e o cais sem demonstrações excessivas. Tiroteios nas cidades, ataques a colunas, eliminações de intermediários e chefes de segurança locais transformaram a gestão do município em uma zona de turbulência. A troca do chefe de polícia significava apenas que na semana seguinte mudariam as rotas de patrulha, mas não a ordem daqueles que controlavam o trânsito. Em resposta ao modelo Zeta, o rival desenvolveu estruturas de combate espelhadas sob o guarda-chuva de Sinaloa, mas estavam atrasadas em termos de velocidade de despliegue, resistência às perdas de comandantes e simples disciplina de fogo. A padronização oferece uma vantagem onde a improvisação termina no primeiro quarteirão. As decisões tomadas nesses anos foram extremamente utilitárias. Manter o nó de transporte significava não tanto vencer batalhas, mas manter o ritmo, e o ritmo exigia o cálculo do tempo de chegada, a fixação das janelas na fronteira e a supressão planejada daqueles que atrapalhavam. Dentro dessa lógica, a transição para um modelo de renda multissetorial pareceu inevitável. Sequestros, extorsões, tráfico de pessoas e armas deixaram de ser uma medida temporária, tornando-se o segundo pilar dos cofres, distribuídos por zonas de responsabilidade. O caso mais emblemático foi o roubo sistemático de petróleo e combustível da Pemex. Perdas de oleodutos, ligações noturnas, notas fiscais falsificadas e cobertura nos acessos aos pontos de distribuição transformaram a energia em outro corredor, cujas somas totais eram estimadas em mais de US$ 1 bilhão e forneciam um fluxo de caixa menos dependente de apreensões de carregamentos pontuais. Seria talvez um desvio do mercado de drogas? Pelo contrário, era a aplicação dos mesmos princípios militares a uma nova mercadoria que não tem cheiro de solvente, mas onde se aprecia o controle sobre torneiras e válvulas. Na crônica diária do ano de 2005, enquanto as notícias falavam de nomeações e demissões, os itinerários das escolas e fábricas já se adaptavam às janelas de segurança não oficiais, e os transportadores privados adaptavam-se à ordem daqueles que decidiam qual caminhão partiria primeiro. Nisso consistia o poder da Z, não em anúncios estrondosos, mas na capacidade de forçar todos, do intermediário de drogas ao ponto de táxi, a viver de acordo com o calendário do corredor. As tentativas de uma resposta administrativa esbarravam na modularidade. A prisão de um comandante não mudava o cronograma, porque no dia seguinte seu lugar era ocupado por outro, já treinado, com os mesmos contatos e o mesmo código de rádio. A disciplina do GAF, testada em outras guerras,
no Nordeste tornou-se a linguagem das ruas, e essa linguagem explicava melhor do que qualquer boletim, porque o controle de uma praça se mantém onde não se discute sobre títulos. Dentro da ligação com o cartel do Golfo, tal resultado tinha uma expressão financeira direta. Quanto mais fluxos passavam pelos anéis disciplinados da Daesh, mais forte se tornava a posição negociadora daqueles que gerenciavam as pessoas no campo. Não se tratava de uma influência simbólica, mas de porcentagens concretas sobre os corredores, do direito de determinar quem pagava o imposto e de garantir que nas áreas quentes as decisões fossem tomadas, levando em conta a prática de assalto, e não acordos de escritório. Para a economia de rua, isso significava previsibilidade para os seus e risco permanente para os estranhos. Para os orçamentos municipais, uma redistribuição dos pagamentos informais e uma silenciosa submissão dos setores sensíveis à logística a uma única ordem. Aqui, nos anos de 2004 a 2006, delineou-se o esquema em que a ala de segurança deixou definitivamente de ser um serviço e tornou-se um operador, e o operador inevitavelmente exigiu uma cota de controle. A geografia confirmava isso melhor do que qualquer declaração. Reinosa, como porta para o interior do estado, Matamoros, como histórico nó do Golfo, e, sobretudo, Nuevo Laredo, como chave para armazéns, passagens e fluxos legais através das pontes. Viviam de acordo com o programa dos Grupos Z. No momento em que as cidades aprenderam a reconhecer o silêncio como precursor de uma operação, a ala armada já tinha pessoal, contatos e fundos suficientes para ditar condições de igual para igual dentro do antigo vínculo. Isso não exigia aplausos e palavras altissonantes. Na crônica daqueles anos, 3 coisas eram consideradas mais importantes do que outras: a estabilidade do corredor, a velocidade de resposta à interferência e o volume de dinheiro que chegava ao caixa sem perdas. Onde essas 3 variáveis convergiam, o nome nas bandeiras era secundário. Onde pelo menos uma delas falhava, não serviam nem telefonemas amigáveis, nem antigos acordos. Por isso, os anos de 2004 a 2006 se tornaram para o Nordeste o tempo em que o familiar mapa do poder era redesenhado de acordo com a logística, e a logística respondia com uma disciplina em que não havia pausas. No ano de 2007, a extradição de Osiel Cárdenas para os Estados Unidos destruiu definitivamente o equilíbrio anterior dentro da aliança com o cartel do Golfo. A ala armada, sob a liderança de Heriberto Lascano, Z3, deixou de ser uma estrutura de serviço e se tornou um centro de decisão autônomo para rotas, praças e disciplina. A matriz de pessoal dos Zetas foi reforçada pela rotação, intercambialidade e procedimentos padronizados de operações urbanas em Tamaulipas e Nuevo León. No campo, isso se traduziu em uma mudança na gramática da influência. Em vez de acordos personalísticos, surgiram horários de corredores, códigos de rádio e a associação de tarefas aos nós de Reinosa, Matamoros e Nuevo Laredo, onde cada minuto nos acessos às pontes se convertia em dinheiro e riscos. O fortalecimento de Lascano foi acompanhado pelo crescimento do pessoal, composto por ex-militares e policiais, bem como pela expansão para o interior do Nordeste, onde a rotina armada, postos de controle, emboscadas, limpezas silenciosas, tornou-se a norma diária para os municípios fronteiriços. Entre os anos de 2007 e 2009, os Zetas consolidaram o controle sobre seções críticas em Tamaulipas e estenderam seus tentáculos pelo corredor oriental, em direção à costa de Veracruz, utilizando a disciplina e a velocidade de deslocamento de pequenos grupos, o que lhes permitiu acumular dinheiro, não apenas do trânsito de cocaína e metanfetaminas, mas também dos mercados secundários de coerção. A gama de receitas ampliou-se com sequestros, extorsões, tráfico de pessoas e roubos sistemáticos de combustível da Pemex,
onde o dano total, estimado em mais de US$ 1 bilhão, criou uma artéria paralela de liquidez energética, menos vulnerável a interceptações ocasionais na fronteira. Paralelamente foram registrados os primeiros sinais confiáveis da presença dos Zetas nas estradas centrais e nos estados vizinhos, o que fortaleceu sua reputação de força capaz de converter a lógica militar em uma economia regional da violência. Foi exatamente com a crescente autonomia da ala militar que as tensões com a liderança do Cartel do Golfo se agravaram, devido às cotas sobre as praças, à disciplina dos chefes locais e à ordem de distribuição dos lucros, pois o modelo Z, padronizado, exigia a submissão das rotas a um estatuto único e não a acordos situacionais. No início do ano de 2010, a crise culminou em um confronto aberto, a troca de ultimatos, as narcomensagens e uma série de confrontos armados em Reynosa e Matamoros registraram a ruptura efetiva entre os antigos aliados e transformaram o Nordeste em um teatro de guerra de longo prazo. Para os municípios, isso significou tiroteios constantes nas cidades, bloqueios de estradas e execuções miradas. E para as empresas, viver de acordo com o calendário do corredor, onde o horário de partida dos caminhões era mais importante do que as disposições oficiais. As bases militares dos Zetas no ano de 2010 já não dependiam de um único centro. Sob o guarda-chuva de Lascano, fortaleceu-se o circuito operacional de Miguel Trevinho Morales, Z40, cuja brutalidade e a estrita observância das regras internas tornaram as extorsões e sequestros um instrumento de controle tão fundamental quanto as emboscadas armadas nos acessos às pontes. Essa estrutura de circuito duplo, liderança estratégica e violência operacional, permitia não apenas manter as praças, mas também redistribuir os recursos em favor daqueles nós onde a resistência do Golfo era obstinada, mantendo o ritmo das entregas e a rede de segurança das receitas. A disciplina interna manifestava-se na padronização das comunicações por rádio, nos cenários típicos de combate urbano e na punição rígida por iniciativa pessoal, o que minimizava as falhas em caso de perda de comandantes e prevenia as separações locais antes que se transformassem em rachaduras em toda a rede. O cisma aberto levou a uma redefinição do mapa. Os corredores de Tamaulipas e Nuevo León tornaram-se um campo de desgaste mútuo, no qual vencia não quem fazia mais barulho, mas quem restaurava mais rapidamente a rotina e a capacidade de trânsito após o enésimo tiroteio ou bloqueio. Nesse cenário, a expansão para o leste, em direção à costa de Veracruz, e para os estados vizinhos do México Central, fortaleceu o circuito de reserva, permitindo redistribuir a carga logística e compensar as quedas na fronteira com o Golfo sem interrupções notáveis no caixa. Episódios confirmados de ativação dos Zetas em novas áreas, integrados pelo crescimento do número de sequestros e impostos sobre as indústrias locais, registraram a transição para um modelo em que grupos de coerção e trânsito se sobrepunham aos fluxos legais, tornando as fronteiras entre sombra e economia oficial ainda mais permeáveis. No final do ano de 2010, a guerra pelo Nordeste adquiriu o caráter de um cerco de desgaste, onde a paisagem era determinada por tiroteios urbanos, movimentos ocultos de grupos e tentativas periódicas da administração de reverter a situação com amplas operações de limpeza, às quais os Zetas respondiam, restaurando o controle e redirecionando os fluxos. O resultado foi a consolidação de uma nova realidade. O modelo Zeta já existia sem considerar a hierarquia anterior do Golfo, gerenciava a rota como uma linha de produção e aumentava as receitas multissetoriais, costurando medo e disciplina na estrutura da vida urbana, no Arco de Reynosa, às pontes de Nuevo Laredo e além, em direção às saídas orientais. No geral, isso predeterminou os futuros parâmetros do conflito,
e os métodos de coerção com os quais o Nordeste do México viveu nos anos seguintes, quando a publicidade da violência e a rotina do corredor se tornaram os dois lados de um único mecanismo. No ano de 2010, a disciplina e a modularidade, acumuladas nos anos anteriores no Nordeste, transformaram-se no instrumento de coerção mais evidente. No final de agosto, no município de San Fernando, Tamaulipas, em um rancho não muito longe da rodovia, os fuzileiros navais descobriram 72 corpos, 58 homens e 14 mulheres, principalmente migrantes, fuzilados após se recusarem a pagar ou a trabalhar para a ala armada, que já sabia transformar o medo na linguagem da gestão dos corredores. As circunstâncias eram simples e frias: captura na aproximação, divisão com base na utilidade, oferta de alistamento e rápida execução daqueles que recusavam. O local do assassinato ficava a poucos quilômetros de uma série de estacionamentos ilegais de ônibus, o que sublinhava a rotina do controle das estradas e acessos. O próprio número de mortos tornou-se um sinal não apenas para os rivais, mas também para as autoridades locais. Uma soma que destrói a ilusão da casualidade e fala de uma escala produtiva de violência, calculada não para um minuto, mas para um calendário de rotas. A resposta do Estado veio na forma de um aumento da presença federal e de uma expansão das investigações em Tamaulipas, mas o mapa das ruas já estava adaptado a um silêncio forçado, quando, após uma incursão, o ritmo do corredor é restaurado mais rapidamente do que chegam os relatórios. Na primavera do ano de 2011, San Fernando tornou-se novamente sinônimo de massacre. A partir dos primeiros dias de abril, foram descobertas valas comuns nas proximidades, totalizando 193 corpos em 47 covas. A crônica dos sequestros de passageiros de ônibus completou o quadro do controle, no qual as pessoas não eram um alvo, mas uma rubrica de custo para manter o medo em uma estrada-chave. As datas desse período são importantes, justamente por sua sequência. Os primeiros achados, a ampliação do perímetro das escavações, a confirmação do número de vítimas e o caráter em larga escala dos crimes, ligados ao meio imposto de movimento, imposto no corredor. Paralelamente, as autoridades anunciaram o despliegue de forças de segurança adicionais e uma série de prisões de suspeitos, incluindo policiais locais, o que registrou a profundidade da infiltração das estruturas municipais e explicou por que as janelas de segurança eram determinadas não por um programa oficial, mas pela força que controlava as ruas, em combinação com a cisão interna de 2010 entre os antigos aliados no Nordeste. Isso enviou um sinal claro. A publicidade dos massacres não é um efeito colateral, mas parte da economia dos custos de transação, quando um único episódio muda o comportamento de milhares de pessoas que passam. Em agosto de 2011, essa lógica se solidificou em uma grande cidade. No dia 25, durante o dia, em Monterrey, agressores bloquearam as entradas e incendiaram o Cassino Royale, justificando a ação como uma multa pelo não pagamento. Em poucos minutos, o fogo e a fumaça transformaram os salões em uma armadilha, resultando na morte de 52 pessoas, a maioria asfixiada pela fumaça em ambientes fechados. Para a capital de Nuevo León, isso foi um golpe na sensação de uma rotina controlada. Uma atividade financeira que operava no campo legal tornou-se objeto da mesma lógica de coerção, de corredor, onde o prazo de pagamento, o valor do imposto e a punição eram padrão e não dependiam da placa. As reportagens registraram como os detidos admitiram o propósito punitivo da ação, e as imagens das saídas bloqueadas e dos galões de gasolina dispostos mostraram a mesma mecânica que funcionava nas estradas, apenas transferida para um ambiente urbano. A reação pública, reforço de patrulhas, declarações de tolerância zero e promessas de cobrir com inspeções todos os objetos desse tipo,
revelou-se um espelho de um modelo já conhecido. Após uma explosão, segue-se a normalização do ritmo, e é exatamente essa capacidade de retornar ao programa que explica a estabilidade do método violento no tecido urbano. O balanço geral dos anos de 2010 e 2011 não se lê pelos títulos, mas pelas coincidências de números, locais e técnicas de execução. San Fernando em agosto, 72. San Fernando na primavera, 193. Monterrey em agosto, 52. Em cada episódio estão presentes elementos registrados do mesmo esquema de coerção: ocupação do espaço, bloqueio da saída, escolha de uma vítima exemplar, depois rápido fechamento e fuga antes da chegada das forças. Para o corredor, isso significava uma rápida conversão do medo em pagamentos e submissão à rota. Para os municípios, longos meses com poderes ampliados dos federais e elos comprometidos da segurança local, cujo papel em alguns episódios era confirmado por prisões e investigações internas. Para as empresas nas grandes aglomerações, foi uma lição fria. A recusa do imposto não era mais discutida em escritório, era discutida com fogo e fumaça, um método que anula qualquer vantagem negociadora e desloca a ação para o plano da previsibilidade rotineira da violência. E, portanto, a subsequente crônica do Nordeste nesses anos foi inevitavelmente escrita através do equilíbrio de duas grandezas: a demonstração pública e a velocidade de restauração do programa, grandezas das quais dependiam não apenas os fluxos de cargas proibidas, mas também a respiração das cidades que vivem ao longo das rodovias. O início do ano de 2012 no Nordeste já respirava o ar de guerra de nervos e brutalidade demonstrativa. Em fevereiro, a rebelião carcerária em Apodaca, no Nuevo León, com massacres de prisioneiros, tornou-se uma confirmação pública de que a disciplina da guerra de rua havia se deslocado também para além dos muros das instituições penitenciárias, onde o confronto era conduzido pelos mesmos módulos e com a mesma linguagem de intimidação que nas ruas de Tamaulipas. Esses episódios não foram uma erupção casual. Eles se sobrepunham a uma linha de frente já em curso com o Golfo e a uma competição interna entre os comandantes de campo, onde a velocidade das execuções e a previsibilidade das punições se tornavam uma avaliação da competência gerencial local. À medida que a rede fortalecia o controle sobre o Arco de Reynosa a Nuevo Laredo, aumentava o preço de qualquer vulnerabilidade do centro, e os relatórios de outono registraram o golpe principal ao núcleo anterior, um confronto armado com os fuzileiros navais, no qual foi mortalmente ferido o homem que havia montado essa máquina como sistema. No dia 7 de outubro de 2012, fuzileiros navais localizaram e perseguiram um grupo armado no município de Progresso, Coahuila. No tiroteio, 2 suspeitos foram mortos, um dos quais, por meio de impressões digitais e material fotográfico, foi identificado como Heriberto Lascano Z3. No local, foram apreendidos um lançador de granadas, 12 granadas e armas leves, conforme imediatamente registrado pelos relatórios oficiais e pelas comunicações agregadas dos departamentos competentes. A identificação foi confirmada por dados biométricos e pelo banco de dados de antecedentes criminais, e no mesmo dia, o corpo foi entregue a uma empresa funerária, onde ocorreu um segundo episódio, não menos significativo. Homens armados invadiram e levaram o corpo, privando o Estado do troféu e transformando a eliminação em outra lenda, destinada a enfraquecer o efeito simbólico da operação. Fontes internacionais, incluindo as atualizações dos programas de busca, nos anos seguintes mantiveram a anotação da morte de Z3, o que fixou definitivamente o aspecto legal da questão e resolveu as ambiguidades sobre o status da pessoa. Para o mapa de rua do Nordeste, isso não significava o fim, mas um teste crítico. A rede resistiria à queda do arquiteto,
se a intercambialidade padronizada dos comandantes e a rotação dos grupos funcionassem realmente como se dizia. A resposta chegou sem pausas nas manchetes. O circuito operacional, há muito tempo fortalecido por Miguel Trevinho Morales, Zé 40, retomou as rédeas. A disciplina das comunicações por rádio, a rígida vertical das punições, a rapidez de despliegue dos pequenos grupos permaneceram em seus lugares, e a violência pública manteve seu significado econômico. Reduzir os custos de transação do controle sobre o corredor nas cidades e nas estradas. Dentro da rede, os nós foram redistribuídos. As seções de Tamaulipas e Nuevo León, sensíveis à pressão dos rivais, receberam prioridade em termos de pessoas e recursos, e a lógica de comando modular minimizou o efeito vazio, típico das velhas verticais personalísticas. Paralelamente, aumentou a pressão pública externa. As recompensas já anunciadas e aos dossiês internacionais somaram-se atividades de busca coordenadas nas artérias de fronteira, onde cada interrupção no programa das cidades sob controle militar era registrada como uma oportunidade para eliminar as figuras da linha seguinte. No entanto, a inércia da máquina coercitiva construída até aquele momento permitia manter a capacidade de trânsito das praças-chave, mesmo quando o centro simbólico já estava morto e seu corpo havia sido roubado, o que por si só era uma demonstração de uma velha verdade para esta rede. Os nomes mudam, o ritmo permanece. O outono do ano de 2012 tornou-se o limiar em que a fixação legal da eliminação de Z3 encontrou a prática da gestão cotidiana dos corredores, os horários de partida dos caminhões, as janelas de segurança para os ônibus, os postos de controle invisíveis a olhos externos e os impostos sobre os setores continuaram a funcionar de acordo com as regras estabelecidas anteriormente, confirmando que o mecanismo havia sobrevivido sem seu fundador. No público, fortaleceu-se também outro aspecto, a dureza pessoal de Zé 40, que convertia a notoriedade em medo e o medo em dinheiro, tornando as extorsões e os sequestros um estabilizador de caixa, tanto quanto o trânsito de cargas proibidas pelas pontes do norte. Para as forças federais, isso significava a necessidade de perseguir não mais a sombra do velho patrão, mas um centro operacional ativo, treinado para valorizar a velocidade mais do que a notoriedade e capaz de restaurar a rotina após qualquer incursão. Assim terminou o ano de 2012, com a morte legalmente confirmada de Z3, o corpo roubado e uma rede gerenciada por Z40, que vivia de acordo com o velho calendário dos corredores e se preparava para o inevitável teste de sua estabilidade na nova fase da caça aos líderes. Julho de 2013 foi o momento em que a caça ao centro operacional, reunido em torno de Miguel Trevinho Morales, Z40, coincidiu com um trabalho limpo no campo. No dia 15, os fuzileiros navais interceptaram seu SUV perto de Anáhuac, Nuevo León, prendendo 3 pessoas sem disparar um único tiro e apreendendo 8 armas longas e cerca de $2 milhões em dinheiro, conforme registrado simultaneamente por fontes mexicanas e internacionais, com a confirmação da identidade por meio de tatuagens características e bancos de dados. Essa operação, incruenta para as forças da ordem, contrastou com a crônica habitual de confrontos armados e tornou-se um indicador da profundidade do trabalho de inteligência e técnico nas rotas entre Coahuila e Tamaulipas, onde Z40 preferia estradas de terra e visitas a Nuevo Laredo ao filho, antes de retornar às zonas cinzentas ao longo das estradas rurais. A DEA americana confirmou a prisão, lembrando a recompensa anunciada de até $5 milhões e o papel plurianual de Z40 como coordenador nacional, cuja ascensão começou após missões em Veracruz e na Guatemala no final dos anos 2000. E culminou com a autonomia dos Zetas e a guerra com o Golfo em 2010. As crônicas da mídia indicavam sua atipicidade para os líderes dos Zetas, sem um passado militar
mas com um sistema de circuito duplo bem estruturado, brutalidade operacional mais logística da coerção, onde sequestros, impostos e execuções públicas reduziam os custos de controle sobre os corredores. No campo, a prisão colocou a rede em modo de rotação. Comandantes intercambiáveis e comunicações por rádio padronizadas deveriam manter a capacidade de trânsito das praças, enquanto a pressão armada tentava desvendar os nós ligados à Z40. Quase simultaneamente, o flanco financeiro também foi atingido. O caso do irmão, José Trevinho, que revelou o esquema de lavagem de dinheiro, através das corridas de cavalos de 1/4 de milha no Texas, Novo México e Oklahoma, demonstrou a facilidade com que o dinheiro ilegal se integrava no esporte oficial. Dinheiro em leilões, nomes fictícios, prêmios milionários para cavalos como Mr. Piloto e Tempting Dash, que convertiam a violência em status e novas conexões. Esses episódios não desviavam do objetivo principal, a manutenção do corredor nordestino, mas ilustravam a vulnerabilidade das fachadas brancas, onde uma investigação derruba a vitrine e interrompe um canal de liquidez legal, forçando a depender mais de impostos e combustível. Dentro da rede, isso foi interpretado como um sinal para acelerar a redistribuição dos fluxos de caixa e do pessoal nas áreas quentes, onde rivais e forças federais estavam simultaneamente procurando as rachaduras após a prisão de Z40, tentando desencadear um efeito dominó. Mas a padronização, herdada já sob Lascano, manteve a estabilidade do programa. Rotas, janelas e postos de controle continuaram a funcionar em um ritmo pré-estabelecido, não deixando à polícia oportunidades fáceis de um rápido colapso. A primavera do ano de 2015 trouxe o segundo golpe de decapitação ao sucessor. Ao amanhecer do dia 4 de março, as forças federais prenderam Omar Trevinho Morales, Z42, em San Pedro Garza Garcia, um subúrbio de Monterrey, também sem tiroteios, como confirmado pelas comunicações oficiais do México e dos Estados Unidos. Com ele, foram registradas armas de fogo e documentos. O detido foi transferido para regime de detenção em Almoloya e tornou-se réu em casos de lavagem de dinheiro e armas. E para o Nordeste, isso significou um segundo teste sobre a capacidade da rede de passar para o próximo módulo de gestão sem interrupções na capacidade de trânsito. Declarações paralelas sublinharam que o acusado havia liderado os Zetas após a prisão do irmão, e sua remoção foi percebida como uma oportunidade para desmantelar a vertical restante, atingindo os nós em Nuevo León e Tamaulipas, com o apoio de dossiês acumulados e da rede de inteligência. No entanto, a inércia da economia multissetorial da violência, do narcotráfico ao combustível e aos impostos, permitia aos comandantes locais manter os corredores, ainda que ao preço de uma intensificação da competição interna por áreas e caixas, o que no mapa aparecia como focos de confrontos dentro de bairros já conhecidos. Uma confirmação indireta da compressão do espaço de manobra foi agosto de 2013, quando do outro lado da frente foi capturado Ramírez Trevinho, X-20 do Golfo. Isso sublinhava uma tendência geral à decapitação dos líderes na região do Golfo, da qual Sinaloa poderia tirar uma vantagem de curto prazo, mas a longo prazo se fortaleciam as fragmentações e os reagrupamentos nas praças. No total, os anos de 2013 a 2015 foram para o Nordeste um período em que duas precisas eliminações, Z40 e Z42, coincidiram com a pressão sobre as fachadas financeiras e a ampliação da coordenação entre federais e agências americanas, que registravam e incentivavam o desenvolvimento de inteligência em ambos os lados da fronteira. A rede respondia com o que lhe havia sido ensinado desde o final dos anos 90, intercambiabilidade, rotação e a lógica de uma linha de produção, onde o nome no rádio muda,
mas o programa do corredor não. E é por isso que no final de 2015, no mapa havia os mesmos nós, apenas com outras vozes e outro preço de entrada na realidade fiscal. Isso não tornava o Nordeste mais seguro, mas explicava por que as prisões dos líderes não deveriam ser consideradas um fim, mas uma janela para subir a reconstrução, que os comandantes locais se esforçavam para fechar com a mesma velocidade de antes. Uma velocidade medida não em títulos, mas em horas de passagem da mercadoria pela ponte. Após 2 prisões precisas de seus líderes nos anos de 2013 e 2015, o Nordeste não obteve silêncio. No mapa, em vez de um único Zetas, surgiram anéis concorrentes, e especialmente o Cartel do Nordeste, CDN, que declarou sua continuidade em Nuevo Laredo e arredores, onde o corredor em direção às pontes se tornou novamente a medida do poder, e não da sonoridade dos slogans. Esta fase começou como uma decomposição tecnológica dos nós. Os núcleos de pessoal e os fluxos de caixa foram reformatados em setores autônomos, mantendo os padrões de intercâmbio de rádio e a disciplina de rua, o que permitia reparar rapidamente as perdas de comandantes e não diminuir a capacidade de trânsito das praças. O CDN consolidou o controle sobre Nuevo Laredo e os municípios fronteiriços, apoiando-se em grupos de assalto conhecidos como Tropas do Inferno, onde o hábito de bloqueios, emboscadas repentinas e impostos sobre os setores replicava a antiga lógica, mas com um novo emblema e um próprio centro de coordenação. Paralelamente, formou-se o Los Zetas Vieja Escuela, uma referência ao estatuto pré-guerra da ala armada, que buscava capitalizar a memória da disciplina e das regras de distribuição dos corredores, transformando o Nordeste em um campo de constantes redivisões locais entre 2 versões de um mesmo método. A cronologia dos anos de 2015 a 2018 se refletia não em 1 ou 2 manchetes, mas em uma maratona de episódios urbanos, tiroteios noturnos nos acessos às pontes, fechamentos abruptos de rodovias para demonstrar controle e execuções direcionadas de intermediários, considerados emissários dos rivais ou devedores do novo caixa. O significado permanecia o mesmo: manter o ritmo do corredor e a disciplina fiscal nos municípios, onde cada caminhão, ônibus e posto de gasolina estavam costurados no programa, e a publicidade da violência anulava a alternativa às negociações, economizando os custos de transação da coerção. Tendo dividido bens e pessoas, as facções inevitavelmente se chocaram por Tamaulipas e a vizinha Veracruz, onde os velhos esquemas de combustível da Pemex e os setores de serviço diretos forneciam um fluxo de caixa menos sensível a falhas ocasionais na fronteira norte. Foi aqui que se manifestou a lógica da rede ramificada. Se uma artéria estava superaquecida pela guerra e pelos ataques, a carga era transferida para seções vizinhas, e nos nós quentes aumentava a bapsta em ações demonstrativas, visando restaurar a obediência sem longas negociações. Para o CDN, Nuevo Laredo permanecia crítico, onde historicamente se encontram os corredores em direção à I-35 e os nós da logística americana, o que significava que qualquer janela no programa se tornava rapidamente um motivo para uma demonstração de força e bloqueios de resposta na cidade. Para a Vieja Escuela, o campo natural eram as zonas com a memória das velhas ordens de disciplina, onde se podiam rapidamente arrecadar fundos, apoiando-se em elos locais e em rotas familiares, que não exigiam uma complexa reconfiguração da retaguarda. No final da década, a fragmentação obteve também marcadores documentais. No dia 9 de abril de 2019, em Jalisco, foi preso José Roberto Stolberg Becerra Labarbe, que estava ligado ao circuito da Vieja Escuela, e em maio e julho do mesmo ano, foram presos operadores em Veracruz e comandantes, incluindo Jorge Antônio El Yorch, Glória Palácios do CDN
e Hugo El Ganso Sanches Garcia de San Fernando. Essas prisões não registravam uma trégua, mas o contrário, a vitalidade de ambos os elementos, capazes de compensar as perdas, graças à reserva de pessoal residual e à integração nas redes de serviços locais, o que permitia manter o acesso aos fundos com a mínima publicidade. Em janeiro de 2020, em Oaxaca, foi capturado o coordenador regional, El Comandante Reis, a quem se atribuía o controle das operações em 12 municípios de Veracruz, incluindo Acayucán e Coatzacoalcos, há muito conhecidos pelo alto nível de violência e a pressão fiscal. No mesmo período, a Procuradora-Geral de Veracruz, Verônica Hernández, reconheceu o vínculo de parentesco com Guadalupe Lajefa Hernández Herves, uma figura descrita como chefe operacional na órbita dos Zetas, contato próximo de Hertan é o comandante H. Martínez Zabaleta, preso em 2017, o que sublinhou a profundidade da infiltração das instituições legais. Para as regiões, isso significava a prática de duas realidades. As estruturas oficiais relatavam prisões e confiscos, enquanto o ritmo de rua dos corredores se mantinha nas mesmas habituais janelas, postos de controle e percursos de caixa, que haviam apenas mudado as abreviações na assinatura. O perfil de força do CDN nesses anos tornou-se reconhecível pelas tropas do inferno, brigadas que encurtavam a cadeia da ordem ao ataque e construíam sua reputação na capacidade de bloquear rapidamente a cidade e se retirar antes da chegada dos reforços, tornando sua ação econômica e eficaz. Em resposta, intensificaram-se as operações direcionadas nos municípios fronteiriços de Tamaulipas e nos trechos de trânsito de Veracruz, mas a arquitetura rotacional das facções permitia-lhes manter o caixa, compensando as prisões com a redistribuição da pressão sobre os setores vulneráveis e sobre os elos fracos da polícia local. Assim, fortalecia-se a realidade pós-hierárquica do Nordeste. Em vez de um centro único, diversas consoles de comando. Em vez de uma única marca, dois grandes denominadores que mantinham uma linguagem comum de ameaças, rádio e horários, com que já no final dos anos 2000 se submetiam ruas e rodovias. É justamente esse cenário que explica por que, após a decapitação dos líderes, a economia da violência baseada em percursos não se dissolveu. A intercambialidade, a fragmentação dos riscos e o hábito dos acordos locais no território mantinham o fluxo, enquanto os nomes mudavam ao ritmo das prisões. Adversários e o mapa de guerra no Nordeste eram definidos não por slogans, mas por corredores. Em meados dos anos 2000, Sinaloa tentou consolidar-se em Nuevo Laredo e ao longo das pontes da I-35, confrontando-se com grupos de assalto disciplinados que mantinham a praça com a rotina de rua de postos de controle e emboscadas, e não com demonstrações isoladas de força. A cisão de 2010 com o Cartel do Golfo transformou Tamaulipas e Nuevo León em uma faixa de confrontos extenuantes entre antigos aliados, onde a mudança de liderança nos municípios pouco alterava se o programa do corredor permanecia sob um rádio alheio. Paralelamente, desenvolvia-se a lógica econômica da violência. Cocaína e metanfetaminas coexistiam com sequestros sistemáticos, extorsões, tráfico de pessoas e roubos de combustível da Pemex, cujo dano total era estimado em mais de $1 bilhão, criando para o cartel um caixa energético com menor sensibilidade a interceptações ocasionais na fronteira. As execuções públicas não eram um fim em si mesmas, mas uma forma de reduzir os custos de transação do controle sobre estradas e cidades. Em agosto de 2010, perto de San Fernando, foram encontrados 72 corpos de migrantes, fuzilados após se recusarem a pagar ou a trabalhar para a ala militar, e a própria magnitude do episódio instruía milhares de pessoas que diariamente atravessavam o corredor. Na primavera de 2011, nas mesmas proximidades,
foram descobertas 47 valas comuns com 193 corpos. A crônica de sequestros de ônibus, prisões e intervenções federais mostrou a profundidade da infiltração da polícia local e explicou por que as janelas de segurança eram determinadas por aqueles que tinham armas e rádio. No mesmo ano de 2011, a tragédia em Monterrey, o incêndio do Cassino Royale, com 52 mortes, consolidou a regra da multa pela recusa de pagamento, bloqueio de saídas, galões de combustível, minutos de fumaça e pânico em uma atividade legal que pensava que sua tabela de riscos não se aplicava ao corredor. A geografia do medo continuava a ser preenchida com números e coordenadas. Em Coahuila, no ano de 2011, a Lende tornou-se sinônimo de limpeza de áreas com centenas de desaparecidos e mortos. As investigações indicavam um vazamento de dados e uma reação em cadeia de execuções, o que sublinhava a sistematicidade da vingança e dos avisos em nível de municípios inteiros. É justamente essa apresentação produtiva da violência, com cenários repetíveis de ocupação do espaço, bloqueio da saída e rápida fuga antes da chegada das forças, que explicava a estabilidade do controle sem custosas negociações e arbitramentos extrajudiciais. A economia dessas ações era calculada em horas de inatividade, volume de impostos e velocidade de retorno à normalidade. Se após um dia os caminhões voltavam a circular, significava que o método havia funcionado, mesmo que as manchetes gritassem o contrário. Após 2015, a fragmentação apenas mudou as insígnias, mas não a ferramenta. O Cartel do Nordeste manteve a linguagem de ameaças e rádio dos Zetas, enquanto os grupos de assalto, Tropas do Inferno, visavam fechar a cidade em poucos minutos, tiroteios curtos e retirada antes da chegada dos reforços, o que tornava mais econômica a demonstração de controle e deixava os municípios a viver segundo um calendário alheio. A competição plurianual com o Golfo no Nordeste e a luta com Sinaloa pelos nós de trânsito em meados dos anos 2000 se sobrepunham às guerras locais com os herdeiros e às tentativas de restaurar a disciplina através do apelo à velha escola. Mas o modelo permanecia o mesmo. O ritmo é mais importante que os nomes e o corredor é mais importante que os slogans. A pressão externa foi reforçada por programas internacionais de busca de líderes e recompensas, que atraíam o circuito de inteligência e técnico em ambos os lados da fronteira, mas por si só não interrompiam o programa se os elos locais mantivessem a rotação e o fluxo de caixa. Na prática, isso significava uma coisa para as cidades, enquanto se mantivessem a intercambialidade dos comandantes e o intercâmbio de rádio padronizado, a praça sobrevivia a ataques e prisões, sem uma queda significativa no volume de tráfego, compensando as falhas com uma intensificação da pressão fiscal sobre combustível, transportes e serviços. Assim se formava a economia da violência do Nordeste, com um calendário em que as datas de San Fernando, Allende e Monterrey não serviam como pontos de exceção, mas como formas estáveis de aviso, reproduzidas infinitamente na rotina de rua. E enquanto o corredor permanecesse o coração deste sistema, qualquer novo emblema na manga significava menos do que uma simples fórmula: o medo como imposto, o programa como poder, a rotação como garantia de que amanhã o caminhão partiria novamente no horário. Até o ano de 2019, em vez de um único Zetas, finalmente emergiu uma configuração de fragmentos, onde o Cartel do Nordeste havia assumido o papel-chave no Nordeste, consolidando seu núcleo em Nuevo Laredo e em torno das pontes da fronteira como a principal medida de poder e receita. No campo, isso se traduzia em cenários repetidos, bloqueios curtos, mas rígidos, da cidade, controle dos acessos às pontes e impostos, demonstrativos sobre os setores vulneráveis, combustível, transportes, serviços,
sob a cobertura dos grupos de assalto, tropas do inferno, como o principal músculo do CDN. Os relatórios de campo dos analistas de risco para o ano de 2024 registraram a mesma geografia das ameaças. No Evo Laredo e os municípios adjacentes de Tamaulipas permaneciam zonas em que emboscadas e postos de controle improvisados serviam como instrumento de pressão imediata sobre o corredor, e não apenas como ação simbólica. Nesta arquitetura, a publicidade da violência continuava a economizar os custos de controle, pois um único episódio escolhido corretamente mudava o comportamento de milhares de pessoas que atravessavam diariamente a praça. Na noite entre o dia 13 e o dia 14 de março de 2022, o binômio Exército Federal neutralizou uma figura-chave do CDN. Em Nuevo Laredo, foi preso Juan Gerardo Trevinho Chaves El Huevo, cuja biografia combinava a genealogia Zeta e um papel gerencial de nó hereditário em termos de caixa e pessoas. O Ministério da Defesa, SEDENA, confirmou oficialmente a prisão, enumerando os mandados, incluindo os de associação criminosa e terrorismo em Coahuila, o que deslocou o caso de uma questão puramente de narcologística para a de atos internos de intimidação. A reação do CDN foi imediata e previsível. Uma série de tiroteios e bloqueios com incêndios de veículos paralisou Nuevo Laredo, transformando o tecido urbano em um mapa de interrupções, com o objetivo de impedir a transferência do prisioneiro e demonstrar que a praça tinha um dono. As reportagens de Tamaulipas registraram dezenas de focos de resistência, o que confirmou a preservação da rotação operacional. Mesmo a perda de uma voz não desativava a capacidade de fechar rapidamente a cidade e impor suas próprias janelas. O significado estrutural da prisão ia além de um sobrenome. El Huevo, neto de Miguel Trevinho Morales, Z40, um elo com a época da rígida padronização da coerção, e para o CDN, sua prisão significou um teste sobre a autonomia dos módulos locais, do intercâmbio de rádio à cobrança de impostos e às reservas de pessoal. Já nos anos de 2022 e 2023, as linhas de controle em Nuevo Laredo mantinham sinais de estabilidade. As formas de pressão de rua, a ligação às pontes e a flexível redistribuição dos recursos humanos sustentavam o corredor, apesar da perda do elo operacional central. Paralelamente, em ambos os lados da fronteira, prosseguia a definição legal do caso, e no final do ano de 2024, chegaram confirmações do reconhecimento de culpa de El Huevo, no Texas, o que encerrava a questão do status e trazia o conflito de volta ao plano do controle das rotas no campo. Para o CDN, isso criava um contexto legal, sem um enfraquecimento direto dos métodos de rotina, se os comandantes locais mantivessem o caixa e o medo dentro das normas estabelecidas. Até o ano de 2024, os relatórios analíticos sublinhavam: o nome Zetas como sujeito centralizado enfraqueceu, mas a herança do método, modularidade, bloqueios repentinos, dependência do medo como imposto, continuou a viver nas redes localizadas e, sobretudo, no CDN, para o qual Nuevo Laredo permanecia o núcleo sistêmico. As avaliações de segurança para viajantes e empresas indicavam que o risco no Nordeste é determinado não tanto por regimes de emergência declarados, mas pela capacidade dos grupos armados de fechar instantaneamente os nós e se retirar antes da chegada dos reforços, o que mantém uma assimetria a favor daqueles que têm seu próprio calendário. Na própria configuração do CDN, as tropas do inferno funcionavam como um acelerador das decisões. Quanto mais rápida a demonstração de controle no nó, mais curto o ciclo de resistência e mais econômico o ensino para os transgressores das regras não escritas. A dimensão judicial da história de El Huevo tornou-se para o CDN um ponto de referência externo e para a cidade apenas um episódio em uma longa série de adaptações de rua.
onde mais importante do que qualquer título permanece um simples indicador. O corredor prossegue conforme os tempos, e quem estabelece as janelas. No início do ano de 2025, a história, que começou como um experimento de privatização da força por desertores do GAF-Rio a serviço de Osiel Cárdenas, havia se transformado definitivamente em uma crônica de poder em rede, onde a marca original Los Zetas havia se dissolvido em consoles regionais, enquanto o método, disciplina, modularidade e medo como imposto continua a viver na logística cotidiana do Nordeste do México. As bases deste modelo foram lançadas entre os anos de 1997 e 2003, quando Z1, Arturo Guzmán de Sena e seus homens transformaram a ala de segurança em uma matriz de assalto, e após a prisão de Cárdenas em 2003, e, sobretudo, após a extradição em 2007, o circuito de força sob Heriberto Lascano, Z3, obteve uma autonomia que não necessitava mais da velha vertical do Golfo. Então, tudo foi decidido pelo mapa dos corredores. Os anos de 2004 a 2006 consolidaram a tática modular nos nós de Reynosa, Matamoros e Nuevo Laredo, de onde se mantinha à frente contra as tentativas de Sinaloa de entrar na praça através das pontes da I-35 e das estradas de fronteira, e a disciplina do assalto tornou-se gradualmente a gramática da vida urbana. A ruptura formal com o Cartel do Golfo em 2010 não foi uma explosão de emoções, mas uma consequência da acumulada autonomia operacional. E a partir desse momento, o Nordeste entrou em uma fase de desgaste mútuo dos ex-aliados pelo acesso ao imposto sobre o movimento e aos nós de trânsito, onde cada interrupção se convertia instantaneamente em dinheiro e submissão. Os anos de 2010 e 2011 definiram a linguagem dessa economia da violência, com episódios públicos que simultaneamente instruíam e paralisavam. Os 72 corpos de migrantes encontrados em agosto de 2010 em San Fernando, as 47 valas comuns com 193 corpos na primavera de 2011 e o incêndio do Cassino Royale, em Monterrey, em agosto, que causou 52 vítimas, não foram abusos únicos, mas cenários repetíveis de ocupação do espaço, bloqueio da saída e rápida retirada antes da chegada das forças. Esses números entraram no calendário dos avisos. Os sequestros de ônibus e as execuções reduziram os custos de transação do controle sobre estradas e megalópolis, e as prisões de policiais dentro dos municípios nos casos de San Fernando mostraram por que as janelas de segurança são estabelecidas por quem tem o rádio e um grupo de assalto, e não por quem tem um carimbo e um cargo. Outro sinal distintivo da magnitude foi Coahuila, além de, em 2011, que as investigações subsequentes ligaram a um vazamento de dados e a uma reação em cadeia de execuções, consolidou a ideia de punição coletiva como instrumento para manter toda a praça, não apenas devedores individuais. É nesse cenário que a morte do arquiteto não derrubou o sistema. No dia 7 de outubro de 2012, os fuzileiros navais de Coahuila eliminaram Lascano em Progresso, identificaram-no por impressões digitais, apreenderam um lançador de granadas e 12 granadas, mas o corpo foi roubado por homens armados de uma casa funerária, e nem essa demonstração deteve o programa do corredor, confirmando que os nomes mudam mais rapidamente que o ritmo. Os anos de 2013 a 2015 deveriam ser a decapitação da liderança operacional, e assim foi. No dia 15 de julho de 2013, Z-40 Miguel Trevinho Morales foi preso pelos fuzileiros navais perto de Anáhuac, sem disparar um único tiro, com apreensão de armas e dinheiro, e no dia 4 de março de 2015, Z-42, Omar Trevinho Morales foi capturado em San Pedro Garza Garcia,
e transferido para regime de detenção com acusações de armas e lavagem de dinheiro, conforme registrado nos relatórios da DEA e das agências mexicanas. Paralelamente, descobria-se a fachada financeira limpa, o caso de José Trevinho e das corridas de cavalos de 1/4 de milha no Texas, Novo México e Oklahoma, demonstrou como o dinheiro da coerção se transformava em prêmios e bens de um esporte respeitável, e depois igualmente rapidamente desaparecia da fachada legal após uma visita dos investigadores. Parecia que tal pressão deveria destruir a rede, mas a padronização, herdada do GAF, e a rotação dos comandantes permitiram manter a capacidade de trânsito das praças, ainda que ao preço de uma intensificação da competição interna e de confrontos locais pelo caixa. A solução era previsível. A única insígnia, Zetas, dividiu-se em fações, e no mapa do Nordeste consolidou-se o Cartel do Nordeste, que integrou o método Zeta e tornou-se o operador de Nuevo Laredo, com seu próprio rádio e emblema. Os anos de 2016 a 2024 representam a realidade de uma rede pós-hierárquica. O CDN, com seu núcleo em Nuevo Laredo, mantém as pontes e acessos com as tropas do inferno de assalto, copiando e acelerando os antigos procedimentos: bloqueios repentinos, tiroteios breves, rápida retirada antes da chegada dos reforços, enquanto o Los Zetas Vieja Escuela capitaliza a memória da velha disciplina nos municípios vizinhos e nos corredores orientais, onde combustível e serviços fornecem dinheiro estável. A análise de riscos para o ano de 2024 destaca um ponto simples: as marcas mudam, mas os riscos são determinados pela capacidade dos grupos locais de fechar os nós em poucos minutos e de restaurar o programa no dia seguinte, o que mantém a assimetria a favor daqueles que possuem comunicações de rádio padronizadas e executores intercambiáveis. A esfera jurídica não fica para trás, mas opera em seus próprios ritmos. Entre 13 e 14 de março de 2022, em Nuevo Laredo, foi preso El Huevo, Juan Gerardo Trevinho Chaves, neto de Zé 40. A Sedena confirma os mandados, incluindo os de terrorismo em Coahuila, e a cidade responde com dezenas de tiroteios e incêndios, buscando dificultar a transferência do detento e demonstrar que a praça tem um dono. Até o final de 2024, chegam notícias do reconhecimento de culpa de El Huevo, no Texas, o que estabelece um ponto final legal, mas não anula os métodos de rotina do CDN no campo. O código de rádio é o mesmo, as equipes são as mesmas, o caixa ainda é coletado por meio de impostos e combustível. O desfecho da história compõe-se de 3 variáveis fixas: origem, método, fragmentação. A origem das forças especiais de Elite GAF conferiu uma disciplina e intercambialidade únicas para o mundo criminoso, que permitiram sobreviver à morte de Z1, à prisão de Cárdenas, à eliminação de Lascano e às prisões de Z40 e Z42, mantendo os corredores, porque as pessoas e os procedimentos eram mais importantes do que os nomes. O método, medo como imposto, logística como religião, modularidade como seguro contra perdas, demonstrou sua eficácia nos exemplos de San Fernando, nos anos de 2010 e 2011, e Monterrey, em 2011, onde a publicidade se tornou uma ferramenta para economizar custos e acelerar a obediência dos setores vulneráveis, e não apenas um espetáculo sangrento. A fragmentação após 2015 não destruiu a prática, mas a distribuiu entre a console do CDN e a Vieja Escuela. O corredor em direção às pontes de Nuevo Laredo e as rotas orientais do combustível permaneceram as mesmas artérias. Apenas as inscrições nas mangas mudaram, e a disciplina manteve o mesmo preço de entrada. Nisso reside também a resposta sobre por que o Nordeste não se tornou mais tranquilo após a decapitação. A lógica da linha de produção é mais forte do que as manchetes, e o programa do corredor para os moradores locais é mais importante do que os nomes,
nos comunicados dos departamentos. O presente é o CDN como principal portador do método Zeta em Nuevo Laredo, apoiado pelas tropas do inferno de assalto e redes locais que se baseiam em impostos, sequestros, tráfico e combustível, com uma distribuição flexível da carga entre as praças e os nós, onde as operações governamentais interceptam pessoas, mas nem sempre interrompem o programa. O futuro próximo provavelmente permanecerá um cenário de fragmentação e localização, mais núcleos autônomos, mais comandantes intercambiáveis, mais dependência dos setores cinzas, combustível, transportes, serviços, e menos fetichização dos chefões importantes, porque nesta economia não é importante o chefe, mas a hora de passagem do caminhão na ponte. A avaliação de risco para empresas e residentes em 2025 ainda está ligada não aos símbolos, mas à capacidade dos grupos de fechar instantaneamente os nós e de se retirar, e enquanto essa assimetria se basear em comunicações de rádio padronizadas e rotação, o corredor permanecerá o coração do poder regional, seja qual for o logotipo exibido ao final das narcomensagens.